Então vamos para a palavra de Deus. Nessa noite, quem trouxe o seu exemplar da Bíblia, aí hoje é bem fácil. Gênesis, capítulo 6, bem no comecinho ali. Também, eu além de cumprimentar a liderança aqui dessa congregação e todos os irmãos, eu também quero fazer um cumprimento especial, que é o irmão Maurício, meu professor Maurício, meu colega de prefeitura, né? Somos professores aqui do município de Tramandaí, que recentemente passou aí por um acidente, mas Deus, né, cuidou dele, da família dele, da irmã Dani, e tá aí o Maurício aí se recuperando, e que bom ver já caminhando melhor, né? Que Deus te abençoe, meu irmão. Né? O irmão Maurício é um irmão que eu amo muito, e a gente está sempre orando aí para que Deus restaure ele, a saúde dele. Amém, amado? Vamos lá então, palavra de Deus, Gênesis capítulo 6. Eu quero estar fazendo leitura com a igreja do versículo 5 até o versículo 9. E vou pedir para vocês depois deixar as Bíblias de vocês abertas aí, que a gente vai fazer uma meditação, uma exposição dessa palavra. Antes ainda de estar fazendo a leitura, eu gostaria de falar do título dessa mensagem. Eu intitulei essa mensagem como A Corrupção Humana e a Intervenção Divina. Então hoje vamos tratar sobre a corrupção humana e a intervenção divina. Vamos então para a palavra do Senhor, Gênesis 6, do 5 ao 9, a palavra do Senhor diz o seguinte: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Até aqui, depois nós vamos meditar um pouquinho mais no conteúdo dessa palavra. Mas na introdução dessa mensagem, amados, antes de nós começarmos a analisar aqui trecho por trecho com mais cautela, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais, introdutórias, para que nós possamos entender melhor em que contexto, né, Moisés escreve, né, que escreveu aqui o livro de Gênesis, em que contexto a palavra de Deus estava inserida aqui. O que aconteceu antes, o que aconteceu até chegar a esse momento, onde fica claro aqui como título da mensagem, fala da depravação humana. Fala da depravação humana, mas também vai falar da intervenção divina. Então, rapidamente, eu quero fazer uma retrospectiva dos 6 primeiros capítulos de Gênesis, resumidamente, para nós entendermos o que estava acontecendo, o que estava se passando naquele momento. Então, vamos lá. O primeiro capítulo e o segundo capítulo do livro de Gênesis vai narrar a criação. Todos nós sabemos que, então, capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Gênesis é onde narra onde Deus criou todas as coisas. E é uma das bases da fé do cristianismo, é o criacionismo. O criacionismo é a crença que Deus é o criador de todas as coisas, né? Em objeção, por exemplo, à teoria evolucionista, que diz que uma espécie evoluiu da outra e que não tem uma intervenção divina, uma ação divina. Não. Então, capítulo 1 e 2 de Gênesis, é uma das bases da nossa fé. Começa que para poder ser cristão tem que já começar acreditando no primeiro, segundo, terceiro versículo da Bíblia. Né? O primeiro e segundo capítulos vão falar então da criação. Deus fez tudo em 6 dias, fez o homem no sexto dia, e no sétimo dia ele descansou e apreciou a criação. O capítulo 3, ele vai narrar a queda de Adão e Eva. Então, depois que passa a criação no capítulo 1 e 2 de Gênesis, o capítulo 3 vai narrar a queda. Sabemos que Deus, então, criou o homem, colocou num jardim, o jardim do Éden, o homem e a mulher, Adão e Eva, e todos os animais que ali habitavam, e disse que o homem poderia se alimentar de todos os frutos das árvores que tinha no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que dela comesse, certamente morreriam.
Essa era a determinação de Deus. Sabemos então, pelo capítulo 3, que Eva vai lá, influenciada pela serpente, que a gente sabe também pela palavra de Deus, que é Satanás, e vai convencer Eva, e Eva vai pecar. Ela vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vai dar para Adão, que vai comer também, e ali acontece o pecado da humanidade, o pecado que dentro da teologia nós chamamos de pecado original. É o pecado antes deles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viviam do que nós chamamos no período da inocência. Eles eram seres humanos, tinham consciência, não eram inconscientes, eles eram conscientes, mas eles não tinham a maldade. Eles eram inocentes, aquele período ali era o período da inocência. No momento que eles pecam, comem do fruto proibido, eles entram num período do que nós chamamos então o pecado original, que contamina toda a humanidade. Então esse é o capítulo 3. O capítulo 4 demonstra então essa herança pecaminosa, porque Adão e Eva eram puros, inocentes e pecaram. Voluntariamente foram lá e pecaram. Mas nós vamos ver que no capítulo 4 vai falar que eles tiveram filhos, vai falar de Abel e de Caim, que são dois filhos que eles tiveram depois do pecado. E nós vamos ver no capítulo 4 que Caim, ele vai matar o seu irmão Abel. Por quê? Porque Abel e Caim, eles vão oferecer ofertas para Deus. E a palavra de Deus vai dizer no capítulo 4 que de Abel e de sua oferta Deus se agradou. Mas de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. E qual foi a reação de Caim? Caim, ele vai e convida o seu irmão para ir no campo e mata o seu irmão. E nós temos o primeiro homicídio narrado na Bíblia. Aí nós temos um detalhe interessante. Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles contraíram o pecado nesse momento. Mas nós sabemos também que eles foram, uma das punições, eles foram expulsos do jardim do Éden, para que não comessem o fruto da árvore da vida e vivessem eternamente. Então, Abel e Caim, eles não tiveram a oportunidade de ter acesso ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, da onde que vem essa ira de Caim? Da onde que vem esse mal de Caim? Vem através da herança pecaminosa dos seus pais. Por isso, então, o pecado original. Nós já vemos, então, no capítulo 4, que esse intento do coração de Caim era para o mal, porque tanto ele quanto Abel e os outros filhos e toda a humanidade, inclusive nós temos essa herança pecaminosa, que ao longo da mensagem eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E então no capítulo 5 nós vamos ter narrada uma genealogia, que vai de Adão até Noé. Então todos os descendentes de Adão até Noé. O capítulo 5 vai falar disso. E uma coisa interessante do capítulo 5, pode ser uma leitura um tanto maçante, assim, porque vai falar de pais e filhos e datas, enfim, né? Naquela época, por exemplo, Matusalém, que está nessa genealogia, é o ser que, segundo a Bíblia, viveu 969 anos, é a pessoa que mais tempo viveu, segundo a narrativa bíblica, e tem outros ali que viveram aproximadamente esse tempo. Mas tem alguns detalhes importantes, como, por exemplo, que vai dar um contexto importante para o capítulo 6. Dentro dessa narrativa, que se passam centenas de anos, o que aconteceu na Terra nesse período? E essa narrativa nos demonstra isso claramente. A população da Terra se multiplicou grandemente. Então, no capítulo 6, quando nós lemos aqui esse trecho que chega no período de Noé, já a população mundial, a população da Terra já era muito grande. Já existiam muitas pessoas vivendo na face da Terra, descendentes lá, então, de Adão e Eva. E o capítulo 6, ele narra a corrupção humana generalizada, em nível generalizado, e o plano divino de Deus do dilúvio. Esse é o capítulo 6. Então, amados, agora, dadas essas considerações iniciais, e algumas informações importantes para nós já introduzir aqui ao longo da mensagem, sabemos então que o pecado já estava instalado no mundo, desde Adão e Eva, que os seus descendentes, inclusive todos, inclusive Abel, Caim, Noé, eles foram contaminados por esse pecado original, e que também a população na Terra já era muito grande nesse período. Então agora eu quero fazer novamente a leitura Gênesis 6, só do versículo 5 agora. Versículo 5 diz o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Primeiro ponto aqui, amados. A humanidade estava vivendo
deliberadamente em pecados. Veja que o texto diz, né, que a maldade havia se multiplicado na terra. E como eu já falei aqui na introdução, a população já era muito grande. Não era meia dúzia de pessoas. Então, Deus vai estar mandando narrar aqui, a palavra de Deus nos ensina que a maldade das pessoas estava se multiplicando na terra. Então, o pecado estava sendo cometido deliberadamente, voluntariamente naquela época. As pessoas pecavam porque queriam pecar. As pessoas não queriam saber de Deus. E elas sabiam quem era Deus, elas tinham contato com Deus, porque a palavra nos dá a entender nesses primeiros capítulos que essas pessoas tinham conhecimento de Deus. Elas não eram pessoas que não tinham conhecimento de Deus e de quem era Deus. Segundo ponto, a inclinação do ser humano contaminado pelo pecado original é para o mal. Olha que interessante, eu já falei também na introdução isso. A inclinação do ser humano, fica claro aqui, é que é para o mal. Veja que diz ali, ó. E que todo desígnio do coração deles era continuamente no mal. Na minha tradução, outras vai dizer usar algumas outras palavras, mas dá no mesmo. Era continuamente do mal. Todo desejo do coração, todo desígnio do coração era continuamente para o mal. Então a inclinação do homem, do ser humano, quando eu digo homem, do ser humano, é para o mal. A nossa inclinação natural, depois da queda de Adão e Eva, é para o mal, não é para o bem. Por nós mesmos, nós não praticamos o bem. Então a nossa inclinação natural é para o mal. Vamos seguir aqui. Versículo 6 e versículo 7 diz o seguinte: Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Amados, primeiro ponto aqui. Deus não aprova uma vida de pecado voluntário. Deus, ele desaprova. Deus, ele não se alegra. Deus, ele não se compraz na vida do ser humano que leva uma vida depravada, que leva uma vida de pecado voluntário, de pecados conscientes. Deus, ele abomina isso. Isso fica claro. Veja o que o texto diz. Então o Senhor ficou triste e pesou-lhe o coração. E Deus, então, ele vai começar a dar sentenças. Segundo ponto aqui. A maioria das versões traz a palavra arrependeu-se. De repente é que vocês estão lendo aí, aqui com os irmãos, por exemplo, as Almeidas corrigida e Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, Nova Versão Internacional. Todas essas vão trazer a palavra, em vez de triste, ou ficou muito triste, arrependeu-se. A maioria dessas versões que eu falei, e a maioria das versões bíblicas vai trazer a palavra arrependeu-se. E aí nós temos, como a que eu li hoje aqui, a Bíblia que eu estou usando hoje é a Nova Almeida Atualizada, é um lançamento recente da Almeida, a última atualização da Almeida. Ela traz então a expressão triste. Ela traz a expressão triste, que no final das contas dá no mesmo. É uma dificuldade teológica. Pior ainda, arrependeu-se, mas o triste também. Por quê? Porque se nós olharmos assim, então Deus se arrependeu, então Deus se arrepende. Então Deus faz uma coisa, se nós pensarmos racionalmente, humanamente, ok? Deus faz uma coisa e depois ele se arrependeu daquilo, ou, como na versão que eu estou usando aqui, ficou triste, se entristeceu. Como é esse negócio aí? Deus não é soberano? Deus não é perfeito? Deus não é imutável? Vou tentar explicar para vocês aqui. Amados, a gente consegue entender isso através de um conceito chamado antropopatismo. Antropopatismo. O que significa o antropopatismo? Eu vou ler aqui uma definição desse conceito e explicar rapidinho para vocês, para poder clarear isso aqui. E também outras passagens que vocês forem estudar na Bíblia, que falam de sentimentos de Deus, vai ficar mais fácil para vocês interpretar. Então vamos lá. Antropopatismo é um preceito teológico que enfatiza que Deus se expressou usando sentimentos humanos, como amor, ira, arrependimento e etc. Então o que é o antropopatismo? Vem de uma palavra antropos, que é homem, e patismo, que é sentimento. É a junção de duas palavras gregas. Então seria um sentimento humano. Então o que acontece aqui, amados? Deus,
ele não tem como narrar com o sentimento real dele, porque nós não vamos entender. Nós temos a nossa compreensão humana que é limitada. Nós entendemos o que é amor, o que é tristeza, o que é arrependimento. Então é a forma que Deus usou os autores bíblicos para escreverem as literaturas bíblicas de uma forma que nós possamos entender. Conseguiram entender agora? Então quando diz que Deus se entristeceu ou Deus se arrependeu, não quer dizer que é um arrependimento humano. Por exemplo, eu faço mal para alguém e depois eu me arrependo do que eu fiz. Deus, ele não pode fazer o mal. Ele não pode ser tentado pelo mal, porque Deus é amor. Amém, amados? Então é uma forma figurada. É uma expressão, uma forma figurada quando fala que Deus se entristeceu. Assim como o antropomorfismo, que é outro conceito teológico que fala quando diz da mão de Deus. Ou dos olhos de Deus. Deus a gente sabe que é espírito, não tem uma mão. Não tem olhos como os nossos, mas é uma forma humana de nós compreender, de Deus usar os autores para que nós possamos termos compreensão. Então Deus, a gente sabe que ele não se arrepende das coisas que ele faz, ele não se entristece dessa forma como nós nos entristecemos, como se Deus tivesse feito um erro, cometido um erro quando criou o ser humano. Não, é uma forma então, só para ficar claro, para nós podermos entender, profunda, vamos usar então o antropopatismo, a tristeza de Deus por ter feito o ser humano, né? Isso machuca Deus. Não era o que Deus queria. Deus não fez o ser humano para isso. Para ele viver deliberadamente em pecado, para ele se voltar contra Deus. Amém, amados? Amém. Então, mais uma consideração dessa passagem, que são a relação às sentenças de Deus. Deus expressa sua tristeza com o desejo de destruir os seres humanos e os animais, por conta do comportamento humano depravado. Por que Deus fala então, eu vou destruir o ser humano, e eu vou destruir os animais também? Coitadinho dos animais, a gente pensava, mas o que os animais fizeram? Bom, dentro do que a gente consegue entender aqui teologicamente, fica claro que o ser humano está no topo, né, da cadeia alimentar, enfim. Deus fez todas as coisas e colocou Adão como lá o zelador. Adão deu o nome para os animais. Os animais são bênçãos de Deus, mas quem foi feito à imagem e semelhança de Deus foi o ser humano. Amém? Então Deus amaldiçoou a terra, por quê? Por causa do pecado do ser humano. Então, por consequência, os animais seriam punidos por conta também do pecado do ser humano. Então, essa depravação, esse comportamento depravado do ser humano, naquela época generalizada, fica claro no texto aqui, generalizada. Era uma coisa generalizada. Que Deus então diz, eu vou acabar com tudo que eu fiz. Eu vou exterminar o ser humano, eu vou exterminar os animais, eu vou acabar com todo esse negócio. Mas, vamos ver o verso 8 e o verso 9. A palavra de Deus diz o seguinte no verso 8 e 9. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora começa a graça de Deus. Deus antes estava falando do juízo, por conta do aborrecimento de Deus pela vida depravada do ser humano. Mas aqui a gente já começa a ver o amor e a graça de Deus sendo manifestado. Aleluia. Primeiro ponto. Mesmo com praticamente toda a humanidade estando depravada, Deus não se esqueceu de Noé. Um homem. A Bíblia não diz o tamanho que era essa população humana, mas era muita gente, como eu já falei para vocês aqui, não tem um número exato, mas era muita gente. E Deus especifica um único homem. Deus olha do céu e vê Noé, um homem. E a graça dele se manifesta por causa do comportamento, por causa da vida de um único homem. Deus não esqueceu de Noé. Deus não foi injusto. Segundo ponto, Noé foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus, pois era justo, íntegro e vivia segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha que coisa linda, amados. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Deus olha do céu e vê uma humanidade depravada, vivendo em pecado, desagradando Deus, maltratando,
Deus, através de não estar seguindo seus caminhos, de não estar lhe adorando, lhe buscando, e Deus olha e vê um homem chamado Noé, que achou favor aos olhos de Deus, e a graça de Deus abundante, o amor de Deus tremendo, se manifestou em toda a humanidade, inclusive até nós, chegou até nós por causa daquele momento, foi crucial. Deus, veja no texto ali, Deus queria destruir tudo, todos, mas Deus viu aquele homem, Noé, que a palavra de Deus diz aqui que ele era íntegro, que ele era justo e que ele andava com o Senhor. Amados, deixa eu fazer uma aplicação aqui já, mais focado para os nossos dias. No meio daquela humanidade corrompida, Deus viu Noé, um único homem. Deus, ele se agrada de seres humanos, de cristãos, agora para o nosso tempo, que são íntegros, que se desviam do mal, que são justos e que andam com Deus, e que vivem segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Deus poupou a humanidade, a posteridade da humanidade por causa de Noé. Deus se agradou em Noé. Deus se entristeceu com aquele povo que estava contra ele, mas por causa de Noé, por causa mesmo Noé tendo a herança pecaminosa, Noé também tinha herança pecaminosa de Adão e Eva, mas ele se voltava a Deus. Noé, ele buscava Deus. Não é à toa que Noé, lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, que trata da galeria dos heróis da fé, Noé está lá e vai dizer: pela fé, Noé, aleluia, ele foi salvo e condenou o mundo, né? Mas Noé foi salvo pela fé, pela misericórdia e graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem. Aleluia. Glória a Deus. E trazer em 3 pontos aqui uma reflexão, uma aplicação dessa palavra maravilhosa, dessa porção maravilhosa da palavra de Deus, que o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui dividindo com os amados, que meditei, busquei em Deus, aprender. Deus tratou muito comigo e posso estar aqui hoje dividindo com vocês. Vamos lá então iniciar essa conclusão. Grandes lições que nós tiramos dessa porção da palavra de Deus. Primeira delas: o ser humano naturalmente possui a inclinação para o mal, por causa do pecado original. Por causa do pecado original, nós possuímos uma herança pecaminosa adâmica. Então toda a nossa inclinação, ela é para o mal. E o motivo disso não é algo que eu, ou você, ou cada um de nós desenvolve ao longo da vida. Isso está ligado lá ao pecado original de Adão e Eva. Então é uma maldição hereditária, adâmica. Mas eu quero fazer um esclarecimento aqui, para que não passe em branco, para que alguém não me interprete mal. Existe uma heresia chamada maldição hereditária familiar. Isso é uma heresia, isso é antibíblico, isso não existe. Isso é contra a palavra de Deus. Que muitos dizem que a pessoa é amaldiçoada porque o avô tinha um problema e tinha uma casta de demônios, e o pai teve, e o neto teve, e tem que se quebrar aquela maldição hereditária para que aquela família seja... Isso é heresia. Isso é uma tremenda de uma heresia. Nós temos sim uma maldição hereditária, mas ela vem lá do pecado original de Adão e Eva. E ela vem... Esse negócio de quebra de maldição familiar não existe. Isso é antibíblico. Se alguém quiser conferir Ezequiel capítulo 18, leia o capítulo 18 de Ezequiel, vai narrar, vai dizer que o pecado do pai é do pai, o pecado do filho é do filho, e o pecado do neto é do neto, e que Deus trata cada um de uma forma. Que qualquer um deles, se o justo retroceder, vai ser condenado, vai morrer, e se aquele que é injusto se converter ao Senhor, vai viver e vai ser salvo. Então, a palavra de Deus, Deus é justo, Ele trata cada um segundo as atitudes de cada um. Mas nós temos sim, amados, essa herança pecaminosa. Lá Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, 23, ele vai falar, Romanos vai falar muito disso, mas capítulo 13, 23 vai dizer assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E pecaram quando? Pecaram em Adão.
Pecaram, e ele no contexto você vai ler lá depois, vai ver que pecaram por causa do pecado original que corrompeu toda a descendência da humanidade. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Todos nós temos essa herança pecaminosa adâmica, que ela precisa sim que quebre essa maldição, que é uma maldição, mas é através de Cristo Jesus. Não é através de nenhum ritual, não é através de quebrar algo que era do pai, do vô, não. É através da conversão e mudança de vida e sendo nova criatura em Cristo Jesus. É assim que se quebra. Aleluia! Aleluia! Amados, então, toda a inclinação do ser humano naturalmente é para o mal. Segundo ponto, somente quem se volta para Deus e seus caminhos é que pode receber sua graça e misericórdia. Veja nessa palavra aqui que nós estudamos nessa noite. Por que Noé recebeu a graça e a misericórdia de Deus? Quando fala ali em favor, né? Noé achou favor, outras traduções achou misericórdia, benevolência. Por que Noé achou misericórdia e a graça de Deus? Porque Noé, ele se voltou para Deus. Ele vivia, ele andava com Deus, ele era íntegro, ele era justo, ele andava com Deus. Então nós temos que andar com Deus, nós temos que viver com Deus. Noé é um exemplo para nós. Ele andava com Deus e Deus poupou ele e a família dele, por conta disso recomeçou ali, de certa forma, a humanidade. Então, amados, somente quem se volta para Deus alcança a sua graça e a sua misericórdia. Nós precisamos ter a atitude de nos voltarmos para Deus. Eu li aqui Romanos 3 e 23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O próximo versículo, Romanos 3 e 24, diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 13 e 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Vem o juízo, mas vem a graça de Deus. Aleluia! E em Cristo, naquela época, Noé, a revelação plena de Jesus Cristo não existia. Jesus ainda não tinha encarnado, morrido na cruz. Na nossa época, é através de Cristo Jesus que nós alcançamos a graça e a misericórdia de Deus. Aleluia! Aleluia! Só a salvação em Cristo. Só a redenção e justificação em Cristo. Aleluia! Através do que? Da nossa atitude. Nós temos que ter uma atitude de entregar nossas vidas para Cristo. De fazer a boa confissão de fé. Aleluia! A salvação, amados, sempre foi pela graça de Deus. Não é só agora em Cristo. Depois que Cristo veio. Sempre foi. Se pegar lá, Hebreus capítulo 11, vai falar de 3 personagens. Vai começar falando de Abel, pela fé Abel, depois pela fé Enoque e depois pela fé Noé. Esses 3 personagens, eles viveram antes de Cristo vir à terra e cumprir o seu plano. Eles viveram antes da lei mosaica ser proclamada e eles viveram antes de Abraão existir. Antes da aliança com Abraão. Então eles viveram antes da lei de Cristo, da lei mosaica e da aliança com Abraão. E eles estão lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Por quê? Porque pela fé, pela ação deles, pela conversão deles, através da graça de Deus, eles foram salvos. Aleluia! Então Deus tem um método de salvação. É através da fé mediante a sua graça. Graça é favor imerecido, desde Adão a Abel até os nossos dias. O que mudou foi a forma. Hoje nós temos a revelação plena em Cristo Jesus. Ele veio, Ele viveu, Ele morreu na cruz, Ele nos redime. Hoje é através da proclamação de fé em Jesus Cristo. Aleluia! Amados, eu quero fazer ainda, antes de passar para o último ponto, uma ilustração aqui. Há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de assistir pessoalmente um dos maiores expoentes da atualidade das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, o reverendo Augustus Nicodemos. Pude assistir uma pregação dele, assim como vocês, pessoalmente, essa noite. E ele fez uma ilustração naquela ocasião que eu nunca mais me esqueci e eu quero fazer aqui para vocês.
para poder, aquilo ali abriu minha mente, um entendimento de como é a nossa caminhada aqui na Terra. E como é que a gente chega num fim ou no outro fim. Segundo a palavra de Deus, tem 2 destinos finais para a alma. O céu ou o inferno. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui replicar para vocês, amados. Imaginem que nós nascemos e começamos a nossa vida, e a nossa vida é uma caminhada. E nós nascemos com uma venda nos olhos, amarradinha ali atrás, uma venda. E nós caminhamos, vamos supor, caminha para lá, caminha, e nós caminhamos, estamos caminhando, seguindo a nossa vida, com aquela venda, sem enxergar o que está à nossa frente. Em determinado momento da nossa vida, nós ouvimos a pregação do Evangelho. E nós abrimos o nosso coração, e de todo o coração confessamos Cristo como nosso Salvador. E naquele momento o Espírito Santo, a gente sabe pela palavra de Deus que Ele vem e opera em nós a justificação, a redenção, a regeneração. E nos conta como salvo, como igreja de Cristo, quando a gente se converte de verdade. E é como se Ele pegasse, você está indo, está caminhando e você se converte. E você entrega faz a confissão de fé para Cristo, e você está caminhando naquela direção. O Espírito Santo, Ele vem e tira aquela venda dos teus olhos. E você olha na sua frente, a pouquíssimos passos, quem sabe 2, 3 passos. Você olha, tem um abismo na sua frente. E você consegue enxergar lá embaixo Satanás, os seus demônios, os perdidos, os condenados, ardendo, sofrendo. O que isso significa? Que naturalmente, amados, nós estamos caminhando para o abismo. Por quê? Porque a nossa, como a palavra de Deus aqui eu li, naturalmente a nossa inclinação é para o mal. Nós caminhamos nessa vida para o inferno, para a condenação. Só que o que acontece? Quando o Espírito Santo, você está indo, o Espírito Santo, você confessa Cristo como Salvador de todo o coração, depois de ouvir a pregação da palavra, o Evangelho, as boas novas. Aleluia! E Ele vem e tira aquela venda e você vê aquilo. E agora você vai entender, nunca mais vai esquecer. A gente fala em conversão. O que a palavra conversão significa? Eu estou indo na direção da condenação naturalmente. Quando eu vejo aquilo, o Espírito Santo tira a venda. Conversão é mudança de direção. E aí eu começo a seguir um caminho que lá na frente eu enxergo o céu, Deus, aleluia, aonde não vai haver lágrima, aonde não vai haver choro, lá onde nós vamos comer do fruto da árvore da vida, lá onde o Senhor, nós vamos conhecer o Senhor face a face e vamos viver eternamente com Ele, lá onde Satanás não vai mais poder nos tentar, aleluia, lá onde não vai ter mais essa inclinação para o mal. Então essa ilustração demonstra bem o que é a conversão e para onde nós caminhávamos naturalmente, para o abismo, para o inferno. E Deus tira aquela venda dos nossos olhos e nós podemos virar e começar a trilhar um caminho, que a palavra de Deus diz que é estreito, que não é fácil, mas que é o caminho que leva para salvação. Porque o caminho largo leva para condenação. E nós começamos a trilhar aquele caminho e muitas vezes tem obstáculos, tem dificuldades, tem pedras, tem espinhos, mas nós estamos olhando, nós não estamos mais vendados, nós estamos olhando o nosso alvo. Nosso alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. E não importa se o espinho corte, se bata na pedra e machuque, se aconteça percalço naquele caminho, você não tira o foco do alvo. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro e último ponto, amados, eu já vou estar encerrando. Devemos nos comportar de maneira que as nossas ações e o nosso testemunho pessoal sejam para a glória de Deus. Devemos nos comportar de modo que o nosso comportamento pessoal, nossas ações sejam para a glória de Deus. E assim como Noé, Deus tenha prazer em nos considerarmos justos, íntegros e andando com Ele. Aleluia. Aleluia. Amados, aqueles que verdadeiramente se convertem a Cristo e que nascem de novo, segundo a palavra diz que nós temos que nascer de novo. Aqueles que têm o fruto do Espírito que é amor, paz, alegria, benignidade, aleluia, domínio próprio.
São aqueles que controlam suas ações. São aqueles que mesmo no momento de acidente, de dor, de risco de vida, eles estão firmes com o Senhor. Eles buscam o Senhor. No momento de alegria, glória a Deus, dá glória, dá graça em tudo que tem. No momento de dificuldade, dá glória a Deus. Nós vivemos um momento de extrema dificuldade nessa pandemia, por conta desse coronavírus. Mas nós estamos aqui reunidos, dando glória a Deus. Temos que usar máscara, temos que usar álcool gel, temos que ter afastamento, número reduzido de pessoas na igreja. Mas nós estamos dando glória a Deus. E se a igreja, templo aqui fechar por uma semana, 2 semanas, nós vamos estar em comunhão dando glória a Deus, orando para que logo volte. Esse momento dessa pandemia é um tratar de Deus com a humanidade corrompida. Eu vejo 2 tratados de Deus muito grandes nesse período de pandemia. O primeiro é como a humanidade corrompida, assim como nos tempos de Noé que eu ministrei nessa noite. Aquelas pessoas, aquela multidão, milhões e milhões, bilhões de pessoas que vivem longe de Deus, que achavam que o poder deles estava na força do braço, no dinheiro deles, no poder deles. E quantas dessas pessoas estão de joelhos agora? Estão sem poder fazer nada, perderam seus negócios, infelizmente. Não estou comemorando isso, mas quantas pessoas que achavam que o seu intelecto, que o seu conhecimento, que a sua posição social, que o seu dinheiro, que a sua empresa, que o seu status era o seu Senhor, e agora estão de joelhos. Deus colocou a humanidade de joelhos, dando uma oportunidade de graça, de misericórdia, para que as pessoas nesse momento de pandemia busquem a Deus. E o segundo ponto é que Deus está tratando com a igreja. Deus está peneirando, vendo quem é crente de verdade, quem vai passar por essa pandemia dando glória a Deus, quem independente das dificuldades vai se agarrar com o Senhor como Noé. Imagina no tempo de Noé, Deus manda ele fazer a arca, né? A continuação do capítulo 6, e veio o dilúvio, e levou muitos e muitos anos. Aquelas pessoas com certeza zombavam de Noé, mas Noé ficou firme, porque ele ouviu a palavra de Deus, porque ele sabia que Deus era com ele, Deus ia livrar ele. E nós sabemos a história, que ele e a família dele são preservados. Louvado seja Deus. Que Deus nos dê força, graça, sabedoria, para que nós possamos passar esse momento de dificuldade com o Senhor, íntegros, justos e andando com Deus. Que nós possamos fortalecer nossos laços como igreja, como irmãos em Cristo, como irmãs em Cristo, um apoiando o outro, um ajudando o outro dentro do possível, com oração, com atitude, com ajuda dentro do possível. Aleluia. Amados, eu quero orar e encerrar essa mensagem. Querido e amado Deus, te dou graças, Senhor, pela oportunidade, o compromisso e a responsabilidade de ter ministrado a tua palavra nessa noite, Senhor. Eu oro por esses irmãos que estão aqui, Senhor. Eu oro pela tua igreja, eu oro por todos os irmãos e irmãs em Cristo no mundo inteiro, Senhor. Peço que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, ó Deus, nesse momento difícil, durante essa pandemia, Deus. Pai, aqueles que estão perdidos, Senhor, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Ti, Senhor, e que com certeza estão abalados nesse momento, sem saber a que correr, a que socorro buscar. Que o Senhor use, Senhor, homens e mulheres, Senhor, para pregar a Tua palavra em todos os cantos do mundo, Senhor. E que pessoas possam se render a Ti, se convertam e sejam salvas, Pai. Aleluia, que essa pandemia seja uma oportunidade de conversão em massa na terra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós, Deus. Porque nós confiamos que o Senhor é um Deus que cuida dos mínimos detalhes, Senhor. Que o Senhor não deixe faltar nada, Senhor. O alimento, o teto, Senhor, e que também, Senhor, nós possamos nos fortalecer, Deus, espiritualmente, Deus, neste momento contigo, e também com os irmãos, Senhor, e que o teu nome, Senhor, seja louvado, e teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço, crendo, Senhor, que o Senhor é poderoso e irá fazer o melhor por nós, Senhor, em nome de Jesus, amém.